Shalom, shalom, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Instituto Davar. E desde já eu te lembro, olha, se inscreva no canal, marque aí o sininho para você ser notificado, para que você possa acompanhar então as instruções e tudo aquilo que traremos, né, neste tempo e nos tempos vindouros. Aproveito para dizer o seguinte: curte, compartilhe e comente. O que você achou e como que a palavra ou esta instrução te afetou? Você lembrou de alguém? Lembrou de si mesmo? Teve alguma ocasião? Achou importante? Alguma coisa que você não sabia? Comente aqui para que nós possamos te conhecer melhor e saber também aquilo que está alcançando, né? As situações, as afetações nas pessoas, em vocês, daquilo que a gente tem trazido, ou seja, das instruções e informações que nós temos trabalhado aqui no canal. Isso é muito importante para nós e também nos ajuda a elevar cada vez mais o nível e a profundidade, né, desta instrução, daquilo que vamos trazer a respeito do reino de Deus e da palavra de Deus. Meu nome é Ricardo Loubach e eu estou com vocês aqui hoje para falar dos últimos 7 pontos sobre a questão do impedimento às orações. Porque muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Isso é algo a se pensar, não é? Eu mesmo fui, há muitos anos atrás, incomodado com isso. Eu orava e algumas vezes eu não obtinha a resposta. E algumas pessoas falavam assim: olha, é porque Deus às vezes fala no silêncio. É porque Deus não se agrada. É porque Deus ele não precisa responder diretamente às suas orações. É porque os planos de Deus podem ser diferentes. Falavam muita coisa, mas não explicavam especificamente por que ou o que poderia causar um impedimento ou um bloqueio da resposta de Deus para mim, que estava ali orando. Lembrando que oração, que nós estamos tratando aqui, num contexto amplo, tá? Não só aquela oração, aquele pedido, aquilo que a gente faz às vezes ali no cantinho, né? Eu estou dizendo naquelas questões de batalha espiritual, intervenção, declarações, oração num contexto amplo, como um instrumento, arma de guerra, capaz de mudar situações, de mudar circunstâncias, de trazer em existência, muitas vezes assistido pela fé, aquilo que ainda não existe. Então, a oração ela é muito mais do que aquela fala, aquela narrativa, aquela situação que nós passamos ali em minutos com Deus em alguns momentos. Ela é amplíssima. Falaremos depois sobre isso num tema próprio sobre oração. Mas hoje os impedimentos e os últimos 7. Seriam apenas 4, porque o total seriam 12. Mas nós agregamos ainda mais 3, então hoje são 7. 7 sistemas, 7 comportamentos ou situações que estão ou podem estar impedindo as suas orações ou que você alcance a resposta que pretende. Então vamos lá? Vamos começar pelo 9º, que hoje será o nosso primeiro, né? Descrença, falta de fé. Eu vou começar esse ponto lendo o texto bíblico, tá? Em Tiago, né, no livro de Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Olha só o que está escrito. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. Nada duvidando, nada. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha só. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, ou em algumas versões, alguma coisa. Então, pedir sem fé, sem crer, sem acreditar, é algo que impede a sua resposta. O texto ele é autoexplicativo, mas alguns comentários. Se não acreditamos em Deus, ou que não cremos que Ele é poderoso para poder fazer, agir
para poder tornar existente coisas que não existem, para poder destruir situações de embate, de combate que vêm contra nós, se não cremos em Deus ou no poder de Deus, se não cremos que Ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam, isso é um princípio fundamental da oração, eu não terei resposta. Então a nossa atenção deve estar voltada para esse ponto. Será que os meus pedidos, as minhas orações, declarações, guerras, batalhas, intercessões, tudo aquilo, decretos que eu tenho feito, será que eles estão sustentados pela fé? Será que realmente eu creio em Deus e que Ele é poderoso? Ou eu estou apenas cumprindo um protocolo de cristão, de crente ou de pessoa que vai à igreja todo domingo? Como será isso? Então, esse é o 9º ponto. Precisamos então ter fé. Repita comigo assim: eu não duvido, eu tenho fé, eu creio em Deus e eu creio no poder de Deus e creio veementemente, firme, que Ele me responderá, porque Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, item 9, fé. No item 10, não permanecer em Cristo e agir em desacordo com a palavra. Olha o que está escrito no livro, na carta escrita por Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 18. Porque ele, Jesus, falando a respeito de Jesus, porque por ele, ambos, os que estavam longe e os que estavam perto, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, aqueles que estavam longe, eles são aproximados pelo mesmo Espírito. Os que estão perto e os que estão longe são levados à presença de Deus. Olha só, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, está escrito assim: se vós estiverdes em mim, isso Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jeremias, há muitos anos atrás ou antes desta declaração de Jesus, dentro das suas palavras e das suas profecias, ele disse que haveria de chegar um tempo em que os homens teriam dentro do seu coração, inscritas no seu coração, a palavra de Deus e não a inscrição do lado de fora em pedras. Ele chama isso de nova aliança. Então, o que é a nova aliança? É quando tudo aquilo que é instrução de Deus sai do campo externo e passa a fazer parte, está inscrito na minha vida. Então, quando a Bíblia diz, em exemplos práticos, não roubarás, não furtarás, não matarás, eu não mato, eu não furto, porque isso está como diretriz interior. E é isso que a Bíblia está dizendo. E no Evangelho de João ainda, esse versículo termina assim: se acontecer isso, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Então é importante nós entendermos esses textos e o que eles querem dizer. Significa que eu preciso ter a palavra de Deus, as instruções de Deus, como esteio da minha oração, da minha batalha espiritual, das minhas declarações, dos meus decretos. A palavra de Deus, ela deve ser uma substância contida em todas as orações, como item principal, norteador de composição, de base para tudo aquilo que eu trabalhar dentro do reino de Deus no campo da oração. É isso que esse texto está dizendo e é isso que é o item 10. Então precisamos, é uma necessidade, permanecer em Cristo. Cristo é a palavra, Jesus é a palavra de Deus e agir em acordo com essa palavra. Ok? Item 10 então.
aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, começa a desenvolver a sua salvação através do conhecimento e absorção da palavra. Ela não pode estar do lado de fora, ela precisa entrar, passar por aqui e cair aonde? Aqui, onde ela vai nortear, conduzir até os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas ações. Item 11, vamos lá? O que impede a oração? O que pode impedir tudo aquilo que nós organizamos, fizemos dentro do reino de Deus, seja em combate, seja para conquista, seja para algum fato específico? Hipocrisia, orgulho e vãs repetições. Vamos ver de novo? Hipocrisia. O que é hipocrisia? É você estar falando com Deus, está trabalhando dentro de um aspecto que você não vive e não pratica, que não faz parte das suas diretrizes. Orgulho, o que é orgulho? É eu ser o melhor sempre e em todas as situações. Primeiro eu, né? Além de ser uma idolatria, é também orgulho. Trabalharemos essa base de orgulho em tempo, né? Mas o orgulho todo mundo compreende como que ele funciona, mas existem muitos aspectos que são importantes de ser trabalhados ou de serem trabalhados, né, nesse ambiente. E não fazer vãs repetições. Veja, o que é vãs repetições? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Será que eu posso fazer uma mesma oração todos os dias e Deus, ele irá me ouvir? Sim, eu posso. Ué, mas você acabou de falar que a vã repetição, ela é um impedimento, ela atrapalha, ela bloqueia o resultado muitas vezes, e eu vou repetir, as vãs repetições, né? Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas trabalham muitas vezes as suas orações dentro de escritos ou de alguma situação e não entram ou não se colocam naquela situação ou naquelas declarações. Aquilo que eu estou declarando precisa sair de dentro de mim e não ser um texto do lado de fora, porque se for só uma leitura ou uma repetição, se não tiver nenhum sentimento envolvido, se a alma não estiver ligada àquilo, se o espírito não estiver conectada àquelas palavras, elas perdem substância e aí elas não têm vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus, em muitos ambientes, é semelhante à água, né? E aí o que é isso? É trazer vida. Então é como se você precisasse regar as suas orações com essa água da palavra, como dissemos anteriormente, mas saindo do seu interior. Ela precisa sair, a oração, a ação precisa sair viva, ela não pode sair, não pode ser declarada morta só naquela leitura, sem fazer parte ou sem ter nenhum vínculo comigo, ok? Então olha só, hipocrisia, resumindo, falsidade, né? Aquele que fala algo que não faz. O orgulho, sentimento de superioridade, já falamos sobre isso, né? E as vãs repetições, só para a gente resumir, falar palavras sem senti-las, né? É aquela oração sem desejo real, que não crê, sem envolvimento pessoal, aquela oração sem verdade nenhuma. É só uma simples declaração, tá? Então, vamos lá. Em Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 8, diz assim, e hoje eu estou até lendo mais textos, tá? Para a gente adiantar. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu presente, o seu galardão. Se era para ser visto, eles já foram vistos. Está cumprido. Aquele ato morre ali mesmo. Ou seja, melhor ainda, ele nasce morto, porque o resultado já é nele em si mesmo. Só de declarar, ele já cumpriu o que era o propósito, né? Mas tu, quando orares, você, quando orar,
né? É preciso que você entre em um aposento, em um lugar secreto e fechando a porta, a sua porta, ou seja, deixando o lugar em um estado de intimidade ou onde você e Deus têm liberdade, né? Você ore ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que promessa que nós temos e que precisamos dar atenção a ela, né? Veja bem, continuando, né? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, né? Nesta ação, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedir. Então Deus, ele já sabe aquilo que nós vamos conduzir a ele. O que ele está observando para que isso possa ser realizado? Ou o que precisa ser observado por nós para que isso seja realizado, uma vez que ele, o nosso Deus, já sabe. E é importante nós entendermos isso até para perdermos a vergonha de falarmos algumas coisas que são até constrangedoras diante do Senhor em nível de confissão. Ele já sabe. O que ele está observando e que nós precisamos observar é como nós fazemos, é a forma, né? É cumprir um protocolo importante para que esse protocolo, essa forma de fazer a oração, de se envolver em decretos, em batalhas, em sistemas, que nós possamos, dentro do reino de Deus, nos movermos como ele espera, e é o que ele disse aqui, sem hipocrisia, sem orgulho e com envolvimento, ou seja, sem vãs repetições. E com isso concluímos o ponto 11. Vamos lá? Respira fundo. Entrando agora então no ponto 12, né? O ponto 12 é quando nós não pedimos em nome de Jesus. Quantas pessoas e quantas vezes, seja pelo conhecimento ou pela falta do conhecimento, e às vezes até por uma questão de hábito ou cultura, né? A gente pode assim dizer, as pessoas fazem oração e essa oração, essa atuação, esse trabalho que nós fazemos de guerrear, declarar, decretar dentro do reino de Deus para movimentar as circunstâncias e os mundos e os campos espirituais, são realizadas com destreza, porém ao final não são realizadas em nome de Jesus. Então vamos lá. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou usando da procuração que ele mesmo nos deu. Ou seja, Jesus disse, pedides em meu nome. O que acontece? Ele detém todo o poder. Jesus, ou na pessoa de Jesus, o Cristo, foi concentrado todo o poder. O nome Jesus foi honrado por Deus, né? Esse nome foi destacado. E ele, Jesus, pega esse nome, essa autoridade e esse poder e coloca nas nossas mãos, como se nós tivéssemos dele uma procuração. Então eu preciso fazer uso dela para que eu tenha autoridade. Então as nossas ações, as nossas orações, né, são em nome de Jesus. Vou expulsar um demônio. Demônio, sai agora em nome de Jesus. Ou, eu falei aqui de uma forma mais veemente, né? Às vezes você vai falar até de forma simples. Demônio, sai dela em nome de Jesus. E que ela seja curada, restaurada, agora no nome de Jesus. Olha só, eu estou representando alguém que pode. Quem? Jesus. Então, olha só, tudo aquilo que ele fez, ele disse que nós faríamos e obras ainda maiores, palavras de Jesus. E nós usamos então o nome dele para corroborar, para afirmar, para selar aquela oração,
aquela circunstância, aquele ato, aquela ação que nós estamos praticando, envolvendo então o reino de Deus. Ok? Então nós precisamos entender isso, é muito importante. Para finalizarmos esse ponto, vamos ler Evangelho de João, capítulo 16, verso 23, diz assim: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes em meu nome, ou seja, melhor aqui no texto, né? Perdão, ao meu Pai em meu nome. Então, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, para quem que nós oramos? Ao Pai. Em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus. Ele, o Pai, vos há de dar. Então, Deus te dará. E está escrito assim: até agora nada pedistes em meu nome. Olha, Jesus dizendo, tá? Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, se cumpra. Olha, que versículo poderoso, com informações tão ricas e com uma autoridade agregada ali e entregue para mim e para você. Ore ao Pai em nome de Jesus. Vamos lá? Então, 13º, né, ponto ou sistema aí que nós estamos combatendo e que impede as nossas orações de serem respondidas. Qual é esse então? Obstáculos satânicos, obras malignas. Bom, alguém tem dúvida de que os demônios e o exército do inferno, assessorado às vezes até por pessoas humanos, né, que vamos dizer assim, estão dentro desse sistema maligno, alguém tem dúvida de que eles se movem em desfavor, ou seja, contra as nossas vidas e as nossas orações, as nossas petições? Veja, é muito mais fácil impedir que o resultado da sua oração, do seu decreto, daquilo que você falou, chegue até você, do que muitas vezes impedir que você faça isso. E aí existem uma série de circunstâncias a serem observadas. O primeiro ponto é que não pode haver em nós nenhuma legalidade para que o inferno tenha autoridade. Quando eu estou falando inferno, consórcio de demônios, principados, potestades do mal, tá? Para que ele atue, ele precisa de um ambiente de legalidade. Então nós precisamos tratar a nossa vida antes de orarmos ao Senhor, tá? Ocorre que respostas, então, podem ser impedidas, como foi a de Daniel. É um exemplo que todo mundo sabe. Quando Daniel, lá no livro de Daniel, tem a experiência que ele viveu, e ele orou ao Senhor, e diz, né, a Bíblia, a palavra de Deus, que ele foi imediatamente respondido na hora que ele orou. Porém, as orações ou a resposta da oração dele foi impedida, embargada por um principado no caminho do céu até a vida ou a entrega para ele, né? Então, isso pode acontecer? Pode. É real? É. O que eu preciso fazer então para embargar isso? Olha só, anota aí se você puder lá no final da sua Bíblia ou em um papelzinho. Primeiro, tá? Precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Paulo vai instruir a igreja de Colossenses, no capítulo 2, ali perto do verso 12 e 13, o seguinte, falando que pelo sangue de Jesus, a dívida, a cédula que era contra nós, que pendia contra nós, a acusação que pendia contra nós, ela foi anulada, rasgada, e o inferno, olha só que importante, e o inferno, os demônios, os principados, foram expostos publicamente, ou seja, já existia uma ação contrária desse consórcio infernal e foi impedido e foram expostos publicamente porque pelo sangue de Jesus. Então, quando nós clamamos o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus para nos livrar, nos limpar, anular dentro de nós, em nós, na nossa família, o pecado, o mal, para rasgar essa cédula de dívida, para anular essa cédula de dívida,
nós nos limpamos e impedimos que haja alguma legalidade. Segundo ponto importante, a Bíblia diz de maneira profética e aproveitada dentro da fala do profeta, Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E isso é uma promessa de Deus e ela está declarada ali como herança para nós. Tá? Então, eu preciso declarar isso, eu preciso combater armas, né? Arquétipos, armações, projetos que foram arquitetados contra mim. Com base nessa promessa, então, eu declaro: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e eu declaro destruída, anulada, qualquer uma que esteja engendrada, trabalhada, forjada, construída no mundo espiritual ou físico, e também anulo seus efeitos, em nome de Jesus. Outro ponto, falta 2 aqui para a gente terminar esse sistema que nós estamos trabalhando. Que o Senhor envie anjos. A Bíblia diz, e a gente sabe no Salmo 91, que está escrito lá que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então é importante que todo dia nós oremos, ou dentro da nossa oração, nós possamos pedir ao Senhor que envie anjos para liberar aquelas bênçãos. Bênção é poder, é condição de realizar, né? Nós precisamos, na nossa oração, envolver dentre os nossos pedidos para que Deus envie anjos para atuarem em nosso favor, a nosso respeito. É importante nós entendermos e colocarmos isso como uma prática diária. A Bíblia já garante que Deus já deu ordem aos anjos a nosso respeito. E ainda diz lá em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores enviados para assistir aqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. Então, os anjos, eles aguardam ali ordens, comandos, para que eles possam agir em nosso favor. Muitas pessoas não utilizam essa possibilidade, essa dádiva de Deus para nós. E são eles, muitas vezes, como na história de Daniel, que mudam a situação, guerreando ali contra demônios e principados e liberando a bênção que já foi declarada em nosso favor para que ela possa nos alcançar, né? Por fim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A luz ela é importante porque a presença da luz anula a aparição, a apresentação, a manifestação das trevas. Então a Bíblia diz no Salmo 27, que é um salmo de batalha espiritual, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e eu preciso declarar isso nas minhas orações também diariamente, clamando para que o Senhor possa iluminar não só a minha mente, o meu entendimento, mas tudo aquilo em que eu estou envolvido, de forma que eu compreenda e entenda situações e ocorrências de embaraço ou impedimentos. Bom, vamos lá, falta só 2 agora. 14ª ou 14º sistema que pode impedir a sua resposta àquela oração ou às orações que você tem realizado. Não buscar primeiro o reino de Deus. Olha, embora pareça óbvio, a gente precisa dizer isso. Se Deus e o reino de Deus não ocupam o primeiro lugar na sua vida, se as coisas, os ganhos, as obtenções, as riquezas e qualquer outra coisa está ganhando um espaço acima ou maior do que a presença de Deus e a presença e a manifestação do reino de Deus, isso pode comprometer diretamente a sua oração e a resposta pode realmente ser impedida, porque vai se tornar idolatria. Buscando então primeiro o reino de Deus, eu coloco à frente aquilo que é mais importante para mim. E olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 31, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que vamos nos vestir? Porque todas essas coisas
são para os gentios. Eles procuram isso em primeiro lugar, eles dão a isso uma importância acima de qualquer coisa. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, sobre o meu comportamento, Deus acrescenta riquezas, bênçãos, né? Condição para realizar, para adquirir, para conquistar. Então, isso é importante, e isso pode realmente impedir a nossa oração. Ponto 15, último ponto. Chegamos ao final daquilo que nós propusemos, e qual é ele? Qual é esse sistema? Falta de liberalidade nas doações, nas ofertas, nos dízimos e até nos votos. Vamos lá? Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 6, no verso 38. Dai e ser-vos-á dado. Então, à medida que eu dou, também me é dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Então, vos deitarão. Olha que eu quero te dizer uma coisa importante. Aqui nós pensamos muitas vezes que isso é uma obra de Deus, mas olha só, a doação ao próximo move pessoas para também te presentear, te dar, te encher, te enriquecer de abundância. É importante você atender à necessidade do seu próximo e dar com alegria. Então, a questão do dar precisa ser considerado. Vamos lá para a gente fechar então essa parte e fechar também o dia, né? Esse tempo de ministração de hoje. Vamos ler alguns versículos e são importantes, né? Então, olha lá. Provérbios 21:13 diz assim: o que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Ou seja, aquele que não dá atenção, aquele que não dá ao pobre, não entrega, não doa ao necessitado, ele fecha os ouvidos para aquela situação, Deus também fecha os ouvidos, ou seja, impedimento para a nossa oração. Bom, e fechando então, Filipenses, né? Está escrito no Filipenses 4, verso 18. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós podemos dar, porque quem é a nossa fonte é Deus. Quanto mais nós dermos, quanto mais nós damos, mais ele nos enche, ele nos dá abundância. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz.